Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. No livro de Provérbios, capítulo 24. Se a palavra do meu Deus estiver em mim e eu estiver a palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão e não deixa cair e está sempre oração. Sempre atende ao chamado de Deus. Se a palavra do meu Deus estiver em mim e eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão e não deixa cair e está sempre em oração e atende sempre ao chamado de Deus. Amém. Graças a Deus. Esta é a terceira mensagem sobre a família. Estamos tratando nesses primeiros estudos, falando do casamento e da volta ao primeiro amor. Então o sábio Salomão diz assim, Provérbio 24, versículo 3 e 4: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Esta é a palavra de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento e de toda a inteligência. E quando nós nos dirigimos a este templo, a este santuário, nós o fazemos com a plena convicção de que aqui neste lugar o Teu Espírito nos torna pessoas verdadeiramente sábias. O Senhor nos dá inteligência através do conhecimento da Tua palavra, para que desta forma, desta maneira, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, meu Senhor, os nossos negócios, os nossos dias se encham de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Paz, alegria, saúde, bem-estar, sucesso em tudo aquilo que nós viermos a empreender ao longo dos nossos dias. Que não hajam frustrações, Senhor, mas que nós sejamos pessoas felizes, que nós tenhamos, Senhor, uma vida sobremodo excelente, uma vida edificada sobre um fundamento sólido,
de ouro, de prata e de pedras preciosas, que é o conhecimento de Deus, que é a inteligência, que é a sabedoria divina se manifestando nas nossas vidas. Espírito Santo, que nesta manhã mais uma vez, Senhor, o Teu Espírito nos dê sabedoria, abra o entendimento, para que tenhamos inteligência, Senhor, na maneira correta de vivermos a nossa vida diária, e nos dê conhecimento pleno da Tua palavra, da Tua verdade, porque somente assim nós podemos edificar a nossa vida sobre rocha, e uma vida edificada sobre rocha nunca desaba, nunca se destrói, ainda que venham as chuvas, ainda que o vento sopre com fúria, ainda que os rios transbordem, ela permanece firme, porque ela foi bem construída. Em nome de Jesus, Senhor, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Rodrigo. Meus amados irmãos, minha família espiritual, meus filhos em Cristo Jesus, é muito importante o que nós temos tratado aqui nesses últimos cultos. Esta palavra, os testemunhos já estão provando isso. Ela vai preparar muitas pessoas para a vida. Ela vai ser um fundamento sólido para muitos casamentos que ainda vão se realizar. Esta palavra, ela já está operando uma grande reforma em muitos casamentos que já se realizaram há muitos anos passados. Infelizmente, eu digo isso com pesar, o casamento não tem sido nos dias de hoje sinônimo de felicidade. Porque a verdade, meus irmãos, é que cada vez que alguém falasse de casamento, deveria estar se falando também de felicidade. E cada vez que alguém falasse de felicidade, deveria estar também se relacionando ao casamento. Mas na realidade isso não acontece. E o que é mais grave, isso também não acontece no meio evangélico. Porque lá fora as pessoas não têm conhecimento de Deus, elas não têm uma base sólida, elas não têm a sabedoria, a inteligência e o conhecimento que o Espírito Santo concede através da palavra. Mas é triste saber que também não acontece dentro do chamado mundo protestante. As estatísticas têm mostrado que nesses últimos 20, 30 anos, o número de divórcio aumentou em 150%. Nos últimos 20, 30 anos. A gente fica pensando, a gente fica meditando, e logo vem uma pergunta à nossa mente: qual a razão, ou por que razão, tem diminuído tão assustadoramente o número de casamentos e tem aumentado de uma forma avassaladora o número de divórcio? Você sabe por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher se afastaram do plano original de Deus para o casamento. E o mais grave é que as pessoas não apenas se afastaram, como elas têm ignorado totalmente esse plano de Deus a respeito do casamento, e elas têm distorcido o modelo original criado pelo Pai. Esta é a razão, este é o motivo principal. Então, quando o homem e a mulher se afastam do modelo criado por Deus, quando eles negligenciam as regras, as normas que Deus estabeleceu para a felicidade de um casamento, o casamento se torna infelicidade. Sinônimo de infelicidade é como aquela casa nova, bem cuidada, que eu falei nos cultos passados, e por você não cuidar da casa, chega uma hora que ela precisa urgentemente de uma reforma, senão ela se torna uma casa inabitável, sem condições mais de você habitar. Então eu estou dizendo aqui, desde que nós iniciamos esse estudo sobre a família, que às vezes, para se restaurar um casamento, para se reformar um casamento, leva tempo. Às vezes a reforma é muito difícil, mas é possível se reformar. E mais do que possível, vale a pena. Você lembra que eu fiz até uma analogia entre a reforma de uma casa e a reforma de um casamento? Eu disse que a reforma de uma casa, via de regra, ela leva muito mais tempo do que aquilo que você imaginava.
você gasta muito mais dinheiro do que o que você planejou. A reforma é sempre muito trabalhosa. Você tem que ser uma pessoa perseverante, senão você não leva até o final a reforma. Às vezes, quando se reforma uma casa, é exatamente naquele momento que mais aparece lixo, que mais aparece sujeira. Assim também é quando se reforma um casamento. Aí você diz assim: pastor, como é que eu posso reformar o meu casamento para que ele se torne sinônimo de felicidade? Olha, a resposta está aqui, nesse texto de Provérbios, que nós lemos no início da mensagem. Você tem a resposta, veja só. Com sabedoria edifica-se o quê? A casa. Então, é com sabedoria, não é com jejum, não é com obras da lei, não é com sacrifícios, não são com malícias humanas, não, é com sabedoria de Deus. Com a inteligência, essa inteligência é dada por quem? É por Deus. E com o conhecimento, conhecimento de quê? Da Bíblia Sagrada. Então, se você tiver sabedoria, inteligência dada por Deus e o conhecimento da Bíblia Sagrada, olha, esses três aspectos aqui, eles são exatamente a base sólida para que um casamento, para que uma família viva verdadeiramente na felicidade. Olha, meus irmãos, se nós evangélicos, se nós, povo de Deus, não seguirmos esses ensinamentos, nós nunca teremos uma base sólida para a nossa família. E vou te dizer mais, os nossos casamentos, eles serão exatamente igual o casamento das pessoas ímpias que estão lá fora. Você sabe que muitos crentes, ainda que estejam dentro de uma igreja, ainda que estejam congregando numa igreja, eles têm os seus casamentos exatamente iguais às pessoas que estão lá fora, porque nunca tiveram esses ensinamentos aqui. É por isso. Você sabe o que é que mais cresce hoje em dia, no Brasil e no mundo? São os consultórios de terapias familiares, são as clínicas de psicologia de família. A doutora Amparo é psicóloga, ela sabe disso. Por quê, pastor? Porque a cada dia que passa, a família, o casamento se esboroa. Os problemas vão destruindo a família, vão dilacerando, né, a vida conjugal de um casal. Por quê? Porque as pessoas não têm esses ensinamentos, eles não têm esta base sólida que eu estou te ensinando nesses últimos dias, e que nós vamos continuar ainda por algumas semanas. Então, sem esse alicerce bíblico, veja, eu falei alicerce bíblico, eu não falei o alicerce de lógica, eu não falei alicerce de vãs filosofias, não, eu estou falando alicerces de Deus. O casamento fica edificado sobre ansiedades, sobre estresse, sobre crises. A sexualidade do casal diminui, a vida conjugal começa a perder o sabor, começa a perder aquele fogo intenso da paixão que mantém um casamento. Eu fui pesquisar sobre isto aqui. Eu sou um homem que leio muito, eu invisto muito no conhecimento. Por isso que eu trago mensagens para a igreja com conteúdo que são verdadeiros alimentos sólidos. E eu descobri que foi feita uma estatística dentro das igrejas evangélicas no mundo inteiro, e chegou-se à seguinte conclusão: pasmem os senhores, 70% dos casais evangélicos não estão satisfeitos com o casamento. 40% dos casais responderam que eles vão empurrando o casamento com a barriga para conseguir levar a vida adiante. Desculpem a expressão acadêmica, mas foi essa a resposta. E 30% estão lutando a duras penas para manterem ainda, sabe, a união entre o marido e a esposa. Agora veja que coisa interessante, que coisa grave. Se uma pessoa está dentro de uma igreja cristã e ela passa por esse tipo de situação aqui que eu acabei de falar, o que ela faz? Se ela está dentro de uma igreja, ela recorre ao pastor, ela recorre ao psicólogo cristão. Mas quando a pessoa está fora da igreja e ela enfrenta essa situação no casamento, a quem é que ela recorre? Ao centro espírita, às terapias orientais. Ela começa a buscar solução nas superstições, ela começa a praticar os fetiches. Você vê que tem esposas que, quando tem problema no casamento com o marido, vai ao centro espírita, leva a calcinha para colocar dentro do bule de café e que o pai de santo mandou, o sutiã para colocar não sei aonde. Outras vão para as seitas e levam o nome do marido para colocar dentro de um vidrinho com mel.
Porque o missionário diz que se colocar dentro do mel ungido, vai adoçar a vida do casal. Isto é mentira. Isso são fetiches que não resolvem a vida de ninguém. Então, meus irmãos, todas essas crises de família que nós vemos aí explodir no dia a dia da vida, elas acontecem por falta de conhecimento. A razão é uma só: falta de conhecimento. É por isso que nós vamos, ao longo desses estudos, colocar todas as famílias do nosso ministério, irmãos, fundamentadas com a base sólida de sabedoria, de inteligência e de conhecimento de Deus. Porque só esta base sólida aqui, meu irmão, é que pode trazer bem-estar e felicidade para a tua vida. Não há outra fórmula, não há outra maneira. Pastor Carlos Magno, o irmão está falando aí de casamento em crise, casamento precisa ser reformado. Pastor, qual é o primeiro sintoma que mostra que um casamento não vai bem? É quando os carinhos começam a não existir mais entre marido e mulher. Sabe aqueles carinhos que tinha no período de namoro, de noivado? E aperta daqui, e aperta da colar, e não sei o que, e quer estar sempre grudado, e quer estar sempre apertando um outro. De repente começa a desaparecer isso no casamento. Olha, já é um sintoma que o casamento tem problemas. Quando começam a desaparecer os beijos. Você lembra que eu falei aqui no passado? Minha esposa cobra muito isso de mim. Eu vou me tornar um beijoqueiro que você não vai nem imaginar isso. Porque isso aqui também serve para mim, meu irmão. Isso é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá também. Há coisas aqui que eu também preciso me enquadrar. Às vezes a gente relaxa muito na nossa carne. Então quando começa a faltar os carinhos, quando começa a faltar os beijos, quando começa a faltar as carícias, porque, irmãos, olha, carinhos, beijos e carícias, isso funciona, sabe, como um gerador de energia na vida conjugal de um casal. Mas é beijo de verdade, não é aquele beijinho aqui assim calma, irmão, o irmão já está querendo. Rapaz, o irmão já ia beijar lá a esposa dele, ó. Graças a Deus, é isso mesmo, abençoado. Graças a Deus. A esposa dele, ele pode beijar, já sentiu vontade de beijar logo hoje, agora, começa mesmo. Mas pastor, o que mais que prova que está havendo crise? Quando começa a desaparecer os elogios. Olha, acabou os carinhos, acabou as carícias, acabou aqueles beijos apaixonados, sabe? Aquele beijo que você vê lá na novela e você fica... Irmão, dá na tua esposa, dá no teu marido, mulher. Quando acabam os elogios, aí está uma prova de que existe crise no casamento. E quando a crise começa a se estabelecer no casamento, as atitudes do casal começam a mudar. Como, pastor? Em primeiro lugar, o casal começa a evitar ficar sozinhos em casa. Quando você vê um casal começar a buscar muitas companhias para ficar junto com eles, olha, já estão procurando se refugiarem nessas companhias. Já é um sinal de que o casamento está em crise. Sempre procurando alguém para estar junto, para sair junto, para ficar em casa visitando, sempre programando a vinda de uma pessoa. Olha, isso já é um sintoma de que tem problema no casamento e eles estão procurando buscar refúgio na companhia de alguém. Isso é um sinal de crise no matrimônio. Uma outra atitude que prova que o casamento está em crise são as intolerâncias. Às vezes são coisas mínimas. Às vezes é a altura de um som, de um rádio. Às vezes é por causa de um programa de televisão que um gosta, o outro não gosta. Sabe? São coisas que antes da crise todo mundo tolerava, ninguém reclamava nada, mas que agora já não se tolera mais. Começam a fluir, começam a brotar as intolerâncias. E é a partir daí que começa a aparecer a possibilidade, irmãos, de haver infidelidade. E quando há infidelidade, olha, pode chegar num ponto de não haver mais conserto, de não ter mais como consertar. E aí é que a coisa fica perigosa. Então nós vamos, através desses estudos, irmãos, afastar definitivamente todas as causas que provocam a doença e a morte do amor. Vamos afastar definitivamente. Pastor Carlos Magno, meu irmão, está sendo muito pretensioso. Não, eu não estou sendo pretensioso não, meu irmão. Eu estou sendo bíblico.
Eu creio na palavra de Deus. Eu creio naquilo que está escrito. Amém? Eu creio no Deus das coisas impossíveis. Então, nós vamos agora aos conselhos que o apóstolo Paulo dá a respeito do casamento. Venha, por favor, junto com o teu pastor na epístola aos Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 22. Paulo dá alguns conselhos importantes para o matrimônio. E ele disse assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Veja, aqui está a primeira receita para uma mulher que quer edificar a sua casa com sabedoria. Qual é a receita de Paulo? Seja submissa a teu próprio marido, como ao Senhor Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: olha, mulher, assim como você trata o Senhor Jesus com amor, com dedicação, com boa vontade, com temor, né? Trate da mesma forma o teu marido. Isto é uma fórmula importante. Você sabe que há esposas que, em relação a Jesus, em relação à igreja, são sempre pessoas muito cheias de amor, muito cheias de atenção, são pessoas dedicadas, são pessoas que fazem a obra do Senhor com muito carinho, mas quando chegam em casa, tratam mal a seus maridos. Às vezes o marido chega em casa cansado, depois de um dia estafante de trabalho, encontra a comida fria, jogada lá no fundo do fogão. Às vezes chega em casa, nem a própria esposa está em casa. O homem chega: cadê minha mulher? Não sei, saiu, foi visitar não sei quem, foi ver a sogra, né? Eu já falei que tem que ver a sogra. É bom ver a sogra, uma vez pelo menos na década. Olha, de repente se reúne as sogras aí, me esperam na saída da igreja, vai ser um problema. Mas você sabe, quando eu falo isso, eu falo brincando, né? Eu estou fazendo brincadeira. Só para criar um pouco de humor na mensagem. Você sabe que alguém me contou uma piadinha, disse: pastor, você sabe por que Pedro negou Jesus? Eu digo: não, porque Jesus curou a sogra dele. Esse pessoal não tem jeito, né? Mas como é que pode fazer isso com as sogras? Que maldade, né? Não tem nada disso, né? As sogras são ótimas, são maravilhosas. Então, às vezes o marido chega em casa, pede para a esposa colocar a janta, né? Não, coloque lá você, está pensando que eu sou sua empregada? Irmão, você trataria Jesus desta mesma forma? Você serviria a Jesus comida fria? Você trataria Jesus com esse tipo de linguagem, com esse tipo de comportamento? Então é isto aqui que Paulo está se referindo. Então a palavra está dizendo o quê? Que a mulher deve tratar o seu marido como ao Senhor Jesus. Olha, se você ama Jesus de todo o teu coração, se você serve a Jesus com toda a tua boa vontade, da mesma forma, esposa, tu tens que servir ao teu marido. Esta é uma regra bíblica. Este é o padrão que Deus estabeleceu para que um casamento tenha estabilidade, para que um casamento fique edificado sobre rocha, sobre fundamentos sólidos. Depois no versículo 25 ele diz assim: os maridos já estão tudo gostando, né? Mas agora vem para você, marido. Maridos, para nós maridos, né? Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora aqui está a determinação para o marido. Então o que Deus está dizendo? Marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Quer dizer, um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, irmão, é aquele marido que sempre ele quer o melhor para a sua esposa. Ele poupa a sua esposa de sacrifício, ele protege a sua mulher, sabe? Ele quer sempre o melhor para ela. Porque tem homens que imaginam que a esposa é uma empregada de luxo. Acha que casou e a esposa, a função dela é se matar na beira de um tanque lavando roupa. Não, não faça isso. Olha, se você tem condições, pague alguém para lavar a roupa da tua casa. Poupa a tua mulher, meu irmão. Poupa a tua mulher. Se você tem condições de botar uma pessoa para auxiliar no serviço de casa, ponha. Pastor, eu não tenho condições, aí são outros 500.
Na hora que não se tem condições, meu irmão, a gente faz qualquer coisa. Aí o sacrifício é dos dois lados, e a gente não mede esforço, a gente não mede luta. Mas se você pode, se você tem condições, então poupe a tua mulher desses sacrifícios desnecessários. Dê o melhor para a tua esposa, proteja a sua esposa, seja amigo, seja companheiro. Esta é a forma do marido se conduzir. Então, aqui está a base, meu irmão, para que haja um perfeito relacionamento entre um casal. Ou seja, a mulher ser submissa ao marido como ao Senhor. E o marido amar a sua esposa como Cristo amou quem? A igreja. Eu pergunto, você vê isto aqui normalmente na vida dos casais? Não. Normalmente a mulher não entende muito bem o que é que significa esta submissão. O homem também não compreende o que é que significa amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aí o casamento começa a navegar em águas turbulentas e às vezes naufraga. Às vezes o barco vai a pique. É quando acontecem as separações, é quando vem os divórcios, é quando vem as crises, né, de família, que muitas das vezes trazem sofrimentos terríveis. Pastor Carlos Magno, então o que significa na verdade uma mulher submissa? Será que é aquela mulher tipo Amélia? Não. Será que é aquela mulher que concorda com a cabeça com tudo? Tudo ela diz sim, sim, não tem direito de expressar a sua opinião, não tem direito de dialogar? Será que é aquela mulher que aceita os maus tratos do marido sem reclamar? Não. Submissão não é isso. O problema é que muitas das vezes as pessoas imaginam que submissão seja isso aqui. É a mulher ser uma Amélia. É a mulher concordar com tudo. É a mulher aceitar às vezes os maltratos de um homem sem tomar uma posição, sem tomar uma postura. Não. Se imagina por vezes que submissão é escravidão. Você sabe que as feministas, elas dizem assim: não, a mulher que é submissa é aquela que se submete a ficar na beira de um tanque lavando roupa, lavando prato. É aquela que aceita ficar sendo humilhada pelo marido. É por isso que eu digo para você e vou repetir, eu já falei aqui no culto passado. Irmãos, o movimento mais pernicioso que já surgiu na face da terra para destruir a família e para destruir o casamento, chama-se o movimento feminista. Olha, esta é a pior praga que já apareceu na face da terra. Não existe coisa mais perniciosa. O movimento feminista diz que a mulher não pode ser submissa, que a mulher tem que mandar no homem. É isso que elas pregam. Olha, este movimento, ele tem trabalhado intensamente, irmãos, para quebrar essas regras de Deus aqui. Eles não fazem outra coisa se não tentar fazer a cabeça das mulheres para não se submeter àquilo que Deus estabeleceu na sua santa palavra. Mas na realidade, o que significa a submissão da mulher? É a adesão espontânea da mulher aos alvos e às necessidades do marido. Isto é que é submissão. Então o que é submissão? Adesão espontânea. Diga, adesão espontânea. Então, quando marido e mulher pautam suas vidas sobre estas regras aqui, irmãos, eles vão se amar intensamente. Quando marido e mulher pautam as suas vidas sobre essa determinação de Deus, eles viverão uma vida feliz até que a morte os separe. Não haverá nada que possa quebrar essa união, essa unidade de um casal. Ao longo dos estudos, das próximas semanas, nós vamos nos aprofundar mais nesses tópicos aqui, viu? Eu estou sempre dando uma coisa assim por cima, e à medida que o estudo bíblico for prosseguindo, nós vamos mergulhar em águas mais profundas. Agora, vamos também ver os conselhos de Pedro acerca do casamento. Vamos lá para a 1 de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. 1 de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Pedro disse assim: nós estamos falando primeiro da mulher, porque tanto o apóstolo Paulo como Pedro começaram dando instruções para as esposas, né? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Então o que Pedro está falando aqui? Pedro está falando de conduta. Pedro está falando de procedimento. Então, como é que é o procedimento de uma esposa sábia?
Você sabe o que a maioria das mulheres fazem, irmãos, quando elas estão casadas e o marido não é convertido a Jesus? Olha, tem mulher que pega a Bíblia, dá na cabeça do marido e sai demônio da vida dele. Dá com a Bíblia na cabeça do marido, chama o marido de endemoniado. Chega de madrugada com um vidrinho de óleo na mão, que um pregador mandou passar na testa do marido, dizendo que se passar o demônio vai sair. O que a Bíblia manda fazer? O que a Bíblia está dizendo aqui? Que os maridos sejam ganhos sem palavra alguma. Por meio de quê? Do procedimento de suas esposas. Então você vê, meus irmãos, que a Bíblia ensina a maneira correta de você proceder. Por isso que a Bíblia diz: a mulher virtuosa, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói. Às vezes, irmão, a atitude insensata foi ensinada por um falso profeta. É uma insensatez uma esposa virar para o marido: você está cheio de demônio, você tem que se libertar. Isso é uma insensatez, isso é uma falta de respeito, isto é contrário às orientações de Deus. E quantas estão procedendo assim? E ao invés de edificar, destrói. A mulher insensata, normalmente, meus irmãos, ela é uma mulher intratável. Sabe aquela pessoa intratável? É aquela mulher que dá respostas ríspidas ao seu marido. Normalmente são mulheres de temperamento muito irritadiço, sabe? Pessoas nervosas, né? Aquela pessoa que... Olha, eu vou te dizer uma coisa, minha querida irmã. Mesmo que o marido seja incrédulo, ele não é cego. Ele vê o comportamento da sua esposa, ele vê a maneira da sua esposa proceder. Pode ser incrédulo, mas não é cego, ele vê tudo. Eu vou te dizer uma coisa: olha, 99% dos homens cedem diante de uma mulher sábia. Se você, mulher, soubesse o quanto é importante você agir com sabedoria, olha, não tem homem que não se dobre. O homem é durão, nós somos metidos a machões, às vezes fazemos cara feia, mas diante de uma mulher sábia, meu irmão, qualquer muralha de pedra se desmancha. O problema é que às vezes as esposas não sabem. Agora você diz assim: pastor, e como é que é este comportamento sábio da mulher? Como é que é esse comportamento que Pedro está dizendo aqui? Veja o versículo 2. Seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de quê? Cheio de temor. Olha, irmãos, um marido incrédulo, quando ele vê na sua esposa um comportamento honesto e cheio de temor, ele começa a compreender o que significa verdadeiramente a obra de Deus. Quando ele vê a mudança, quando ele vê a maneira dela proceder. Veja que até aqui Pedro está falando de conduta. Pedro está falando de comportamento honesto e cheio de temor. Por exemplo, uma coisa que não pode existir no comportamento de uma mulher sábia é a mentira. Você sabe que há esposas que mentem para os seus maridos? Uma mulher que mente para seu marido é uma mulher que não tem um comportamento honesto e cheio de temor. Olha, irmãos, uma mulher de Deus, ela não pode ser falsa ao marido, não pode mentir para o seu marido, em hipótese alguma. Porque eu vou te dizer uma verdade: quando um marido descobre que a sua mulher mentiu, acabou tudo. O relacionamento explode naquela hora. É uma explosão no relacionamento que, via de regra, não tem mais conserto. Porque mentir uma vez, a tendência do marido é achar que ela vai mentir sempre. Não há mais confiança, e aí o relacionamento se acaba. Então, uma mulher que tem comportamento cheio de temor, comportamento honesto, é uma mulher digna. Mesmo que o seu marido não seja crente, mas se ele é da semente da salvação, se ele é um escolhido de Deus, irmã, um dia ele vai ter que vir para os pés do Senhor. Não por causa das tuas palavras, não por causa, sabe, de você pegar uma Bíblia e jogar na cabeça, não porque você vai fazer uma corrente, não porque você vai passar um óleo na cabeça, não porque você vai fazer um jejum, mas a Bíblia diz, por causa da sua conduta, por causa da tua conduta. Então, em primeiro lugar, Deus fala de conduta, mas depois ele fala também do aspecto pessoal. Veja por favor o que diz o versículo 3.
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Você sabe, uma certa ocasião, isso não foi só uma vez, foi várias vezes que aconteceu, mas uma certa ocasião uma senhora chegou no meu gabinete e ela disse: pastor, o negócio é o seguinte, queria que o senhor me dissesse uma coisa, é pecado eu pegar dinheiro do meu marido? Eu digo: como? Não, porque às vezes, pastor, sabe como é que é? Ele está lá de noite roncando, e eu vou, pastor, assim, ó, pé ante pé. Está lá a calça pendurada, eu boto 2 dedinhos lá dentro, assim, puxo, sabe, pastor? Aí tira um pouquinho lá e... furto mesmo. Artigo 155 do Código Penal. Não pode agir assim, minha irmã. Não pode. Olha, normalmente quando o marido começa a não abrir muito a mão de dinheiro na mão da mulher, é porque alguma bobagem a mulher já fez com dinheiro na mão. Às vezes é porque é avarento mesmo, né? Aí tem que mudar. Mas via de regra, porque não soube controlar, aí tem que chegar num consenso, tem que chegar num acordo, mas você não pode querer ir de madrugada, pé ante pé, tirar do bolso do teu marido o dinheiro. Isso não é um comportamento digno. Agora veja, o que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo, irmãos, que a beleza de uma mulher, beleza pessoal de uma mulher, não é apenas aquilo que está no seu exterior, não é apenas aquilo que os nossos olhos veem, mas principalmente aquilo que está no seu interior. Então nós temos aqui nesses versículos 2 pontos importantes: o aspecto exterior de uma mulher e o aspecto que? Interior de uma mulher. Vamos falar primeiro do aspecto exterior. Olha, toda mulher de Deus, meu irmão, tem que ser uma mulher atraente para o seu marido. Por favor, ponha isso na tua cabeça. Você tem que se cuidar para o teu marido, esposa. Você tem que ser atraente para o teu marido. Você tem que se apresentar bem para o teu marido. Porque você sabe o que é que às vezes acontece, irmão? Às vezes o homem trabalha fora, normalmente, via de regra, são os homens que trabalham, né? Algumas mulheres também o fazem, mas normalmente são os homens. Mas isso vale para os dois lados. E às vezes o homem trabalha num ambiente onde tem outras senhoras, onde tem moças, né? Outras jovens esposas, e chega lá no ambiente de trabalho, está lá as outras esposas, tudo bem trajada. Você sabe que há empresas que exigem do funcionário uma apresentação impecável. A moça, a senhora, vai trabalhar num banco, numa multinacional. Olha, ela não pode ir para lá com o cabelo desgrenhado. Ela tem que todo dia de manhã dar uma escova no cabelo, usar uma maquiagem, uma roupa bem, né, que caia bem no corpo, um perfume gostoso, saboroso, bonito. E às vezes o homem passa o dia inteiro na companhia de pessoas atraentes, pessoas que dão uma visão bonita para a vista, pessoas que têm um cheiro agradável de um perfume, né? E de repente, quando ele volta no final do dia para casa, encontra a esposa cheirando a detergente, meu irmão, cheiro de água sanitária. Olha, você sabe o que é uma mulher, no final de um dia de trabalho, o homem chegar em casa e vai dar um beijinho na esposa e está a esposa ainda com aquele cheiro de água sanitária nas mãos, cabelo desgrenhado, sabe? Aquela coisa, cheiro de óleo, acabou de fritar o peixe, cheiro de peixe, pastor Sérgio. A cabeça cheia de bobe, aquela meia amarrada aqui, parece uma bruxa. Não tem marido que aguente. Mas irmãos, a gente faz um pouco de humor, mas isso é sério. E às vezes as mulheres, as esposas, relaxam nesta parte. Enquanto era noiva, chegou fulano, ia para o espelho, 2 horas lá, olhando os mínimos detalhes para se apresentar ao noivo. Aí depois que casa, deixa para lá. Aí quando acorda, o casamento está destruído. Olha, não existe, irmãos, em nenhum lugar da Bíblia, alguma coisa dizendo que uma mulher não deva se apresentar bem para o seu marido. Porque não existe nesta face da terra, irmão, nenhum homem que aguente uma mulher mal cuidada. Há uns 2 meses atrás, 1 mês e meio, acabei o culto de domingo à noite aqui,
O irmão foi lá no gabinete falar comigo, pediu pelo amor de Deus para atender. Eu digo, atendo. Ele disse, pastor, pelo amor de Deus. Ele é a esposa, né? Eu queria que o senhor, por favor, me orientasse. Eu tenho ouvido o irmão falar através da rádio. Pastor, oriente minha mulher. Veja, olhe para minha mulher. O que o senhor acha da minha mulher? O senhor está vendo? Não, diga, o que o senhor acha dela? Eu digo, meu irmão, quer que eu diga o quê? Não, o que o senhor está achando assim na minha mulher? Eu digo, não, irmão, escuta bem, vamos falar de predestinação, de preexistência, sabe? Não, pastor, mas eu quero que o senhor fale a respeito dela. Eu digo, não, veja só, não, estou vendo a sua mulher. Pastor, olhe por favor para as pernas da minha mulher, do joelho para baixo, pastor, pelo menos do joelho para baixo. Eu digo, realmente está parecendo uma samambaia chorona, muito igual, parece muito com isso a samambaia. Pastor, por favor me ajude, pastor, mande a minha mulher dar aleluia, manda ela fazer assim, aleluia. Eu digo, irmão, faça aleluia. A irmã fez aleluia, só olhe para debaixo do braço da minha mulher, pastor. Eu digo, parece a selva amazônica. Esse pastor, dá para aguentar isso aí? Pastor, por favor, me responda. Não, irmão, calma, nós vamos. Pastor, tem jeito isso aí? Eu digo, tem jeito? Claro que tem jeito. Vamos ensinar essas verdades da Bíblia. Vamos tirar esse fanatismo da cabeça que puseram na cabeça dela. Vamos mandar lá para o setor feminino da igreja, dar uma tosa nessa mata atlântica aí, né? Queimar os escorpiões, as lagartixas, os largatos, vamos dar um brilho nela, né? E aí você diz, pastor, não aguento mais isso? Irmãos, olha, o que a religião dos homens tem feito é coisa muito séria. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não diz que uma mulher não deva se apresentar decentemente para o seu marido. Pelo contrário, a Bíblia diz que a mulher se atavie decentemente, ou seja, com moderação. Mas tem que se ataviar, tem que se enfeitar. Então o que Deus está mostrando aqui? Que tem que haver um equilíbrio entre a beleza exterior e a beleza interior. Tem que haver um equilíbrio. Tem que ser as duas coisas. Mas vamos falar mais disso, viu, ao longo dos estudos, para a gente não perder muito tempo num tópico só, tá certo? Mas vamos falar de tudo. Veja o versículo 4 outra vez. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então veja, espírito manso e tranquilo tem grande valor diante de quem? De Deus. Irmã, uma mulher sábia é uma mulher mansa e tranquila. Porque quando a mulher não possui essas virtudes aqui, ela com as próprias mãos destrói o seu casamento. Tem coisa pior do que uma mulher irada, uma mulher rixosa, uma mulher intranquila. Às vezes o marido chega em casa, né, depois do dia de trabalho, entra no banheiro, está tomando um banho lá, aí, caramba, não tem toalha. Ô, minha querida, minha linda, dá para você trazer uma toalha para mim? Vai você pegar. Mas minha filha, eu já estou dentro do banho, já estou ensaboado, né? Estou aqui já tirando o sabão. Vai lá você, está lá no varal. Olha, mas no varal a vizinha olha da outra janela do prédio. Problema seu. E aí lá vai o pobre do marido. Pegar a toalha no varal, meu irmão? Você já imaginou, Zé Carlos? Ter que sair nu para pegar a toalha no varal? Tem marido que sofre com isso aqui? Olha, tem irmãs que são assim, você sabia? Aí depois o marido diz, nunca vou na igreja, não adianta que eu não ponho os pés na igreja. Olha, está aí o resultado do teu comportamento. É o resultado da maneira de você agir. Às vezes acontecem coisas ruins por causa da esposa não ser uma mulher mansa e tranquila. Agora você pode dizer assim, pastor, o negócio é o seguinte, estou ouvindo o irmão falar essas coisas bonitas, mas o negócio, pastor, é que eu sou uma mulher mesmo irada, eu não sou uma mulher mansa, eu sou uma mulher colérica, pastor. Quando eu fico nervosa, eu chuto o pau da barraca, pastor, eu enfrento o meu marido mesmo. Ah, é? É por isso que o teu casamento é infeliz, minha irmã. É por isso que você tem problemas. É por isso que você sofre.
É por isso que o teu marido não apresenta nenhuma mudança, porque o teu comportamento não está enquadrado dentro das determinações de Deus. Viu? Então, o que Deus quer? Deus quer que a mulher tenha caráter, dignidade, domínio próprio, serenidade e elegância. Às vezes o dinheiro é até curto, né? Às vezes a situação financeira não é uma situação financeira abastada. Irmão, mas uma mulher pode ser elegante mesmo tendo pouco dinheiro. Elegante na forma de se conduzir, elegante na forma de andar. Tem mulher que esqueceu isso. Tem mulher que anda assim. Minha irmã, não faça uma coisa dessa. Não tem marido que aguente. Mas não é verdade? Assim vai. Arrastando os pés. Não. Mulher tem que andar com elegância, sabe? Eu não sei fazer igual a mulher andar elegante, mas sabe? Na pontinha dos pés, assim, sabe? É. Você quer ver? Pastor, eu vim aqui no gabinete falar com o irmão. Estou com um problema que o irmão me orienta. Pois não, minha irmã, senta aí. Negócio é o seguinte, pastor. O senhor sabe, né, meu marido, né? O senhor entendeu o problema, né? Minha irmã. Entendi o problema. Entendi. Entendi tudo já, irmão. Já sei porque que teu marido é assim. Não. A mulher tem que ter elegância para sentar, irmão. Joelhinho junto, né? Vê nos livros de etiqueta se não é assim. É assim? Joelhinho juntinho, ó. A mulher tem que ser elegante para o seu marido, meu irmão. Às vezes parece coisas simples, mas que você não imagina o estrago que isso causa no interior de um homem. É verdade. Vamos falar muito sobre isso aqui, viu? Vamos voltar para Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 31. Tenho certeza que as mulheres dessa igreja, se alguma anda se arrastando a partir de hoje, vai ser todo mundo andando nas pontinhas dos pés, né? Igual as bailarinas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. O sábio Salomão disse assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Você vê? O que é uma mulher virtuosa? É uma mulher elegante, digna, é uma mulher tranquila, é uma mulher mansa, é uma mulher que tem um comportamento honesto. Isto é uma mulher virtuosa. Depois no versículo 25 ele diz: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Então veja, onde é que estão os vestidos da mulher? Na força e na dignidade. Porque às vezes, irmão, a mulher usa um vestido muito bonito, ela se atavia muito bela exteriormente, mas por dentro ela não tem dignidade nenhuma. Não é uma mulher digna, às vezes não é uma mulher honesta. Então tem que haver um equilíbrio do interior com o exterior. Agora, volte rapidamente lá, 1 de Pedro. Volte rápido lá, onde nós estávamos. Capítulo 3, versículos 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então veja, a mulher de Deus em graça, irmão, ela é uma mulher submissa ao marido. Ela é uma mulher que adere espontaneamente aos planos, aos anseios do seu marido. É uma mulher que pratica o bem. Ela é uma mulher que não teme perturbação alguma, diz a Bíblia. Por que ela não teme perturbação, pastor? Porque ela sabe que o seu lar, que a sua família, que o seu casamento está protegido pelos anjos de Deus. Ela sabe que a glória de Deus repousa sobre ela. É aquela mulher que sabe que o seu marido sai e volta em fidelidade, que
ele não vai ser um homem fiel, que ele não vai traí-la. Ela é uma mulher fiel, ela não é uma mulher superficial, ela é uma mulher mansa, ela é uma mulher tranquila. É aquela esposa que está ao lado do marido porque der e vier, meu irmão. Eles estão juntos, eles estão unidos. Esta é a mulher da Bíblia. Este é o padrão da Bíblia. Porque aí fora, normalmente, irmão, quando há uma crise financeira, primeira coisa que as mulheres fazem é se separar dos maridos. Por quê? Só porque acabou o dinheiro? Então quer dizer que acabou o dinheiro, acabou o amor também? Mas não é isso que acontece? Não é porque acabou o dinheiro não, meu irmão. É porque nunca tiveram essas bases sólidas dentro do seu casamento. Nunca tiveram esses ensinamentos. No versículo 6 diz: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Olha, no texto grego original, esta palavra obedeceu significa que Sara era atenciosa. Ela atendia às necessidades de Abraão. Ela foi exatamente aquilo que Deus determinou, uma auxiliadora. A mulher foi posta ao lado do homem para ser o quê? Uma auxiliadora. Sara não mandava Abraão ir dar banho em Isaac, varrer a casa. Abraão, vê se você varre a sala direito, viu, Abraão? Olha, Isaac está cheio de cocô lá no berço, vê lá, troca a fralda de Isaac. Ela não fazia isso. Ela era uma mulher, irmãos, que sabia dar conta das suas obrigações de mulher, das suas obrigações de dona de casa. Porque tem mulheres que não são sábias, querem colocar o marido para fazer as funções que são dela. E não pode ser desta forma, isso não dá certo. Agora vamos ver a respeito dos maridos, versículo 7. Ainda é Pedro: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, primeira coisa, como é que um marido deve tratar a esposa? Com dignidade. Depois ele fala: vivei a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? É o companheirismo, é o marido participar da vida doméstica, é o marido acompanhar a educação dos filhos, é o marido compartilhar com a esposa os problemas da casa. Tem homens que ficam totalmente alheios a isso, acha que ser marido é só botar o dinheiro para pagar a despesa, não compartilha, não auxilia a esposa, não divide as preocupações, não orienta, não é o cabeça da casa. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, olha, eu cometi um erro muito grande na minha vida, porque eu não tive um pastor que me ensinasse isso aqui que eu estou ensinando hoje para a igreja. Pelo contrário, você sabe o que me ensinaram no passado? Em primeiro lugar está a obra de Deus. Primeiro é a obra, tem que fazer a obra. E esse negócio de fazer a obra, eu passei a minha vida inteira fazendo a obra, fazendo a obra, fazendo a obra. E um dia, quando eu abri os meus olhos, eu tinha 2 homens do meu lado, eram meus filhos. Eu não vi os meus filhos crescerem. Eu não pude compartilhar do crescimento deles. Eu não acompanhei a minha família. É verdade, meu irmão. Era culto de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo, e programa de rádio, e programa de televisão, e viaja para fazer campanha, e viaja para fazer isso, e vai para aqui, e vai para acolá, e a família largada. Isso foi um erro violento. Eu não pude dar atenção à minha família, pastor Sérgio. Pastor Sérgio também. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara: Deus não quer que a família entre em competição com a igreja. Mas Deus também não quer que a igreja entre em competição com a família. Então qual é a ordem, pastor? A ordem é o seguinte, meu irmão: em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família. Terceiro lugar, a igreja. Depois vem o trabalho e tudo mais que tiver que vir. Mas a ordem é esta. Então, meus irmãos maridos desta igreja, você tem que viver a vida comum do lar. Olha, a mulher se sente muito mais segura quando o marido lidera a casa. Quando ele é o líder da casa, quando ele é o comandante, ela sente muito mais respeito pelo homem quando ele assume, sabe, o comando do navio, sabe, ele vai lá na frente, tem um comandante. A mulher se sente protegida, ela sente segurança, porque
Porque tem homens que deixam o barco para lá, a mulher que assume tudo. Tudo bota a mulher na frente, não faz nada. Se tem um problema qualquer, uma dívida, alguém vê um cobrador, vai você lá, corre lá na frente, atende lá para mim. Foge, se esconde embaixo da cama. Não, o homem é o comandante, o homem é que tem que estar no timão do barco lá, comandando a embarcação. Aí ela sente segurança. Agora Pedro também está dizendo aqui, para o marido tratar a mulher como a parte mais frágil. Por que isso, hein, pastor? Porque a mulher precisa de proteção. A tua esposa tem temores, meu irmão. A tua esposa tem que ser tratada com consideração. Às vezes eu vejo aí na rua, vai o marido na frente e a esposa atrás com 4 crianças, 2 num lado, 2 no outro, coitada, se matando, carregando os filhos, e o sujeito todo tranquilo, assoviando, ainda para cima e para baixo. Você não tem consideração com a mulher? O homem tem que ter consideração com a esposa. Seja um gentleman. É isso que a Bíblia manda. Isso tem que ser praticado. Isso tem que ser posto em prática no dia a dia da vida. Olha, se você não tratar a tua esposa com dignidade, meu irmão, você sabe o que a Bíblia diz aqui? Se interrompem as tuas orações. Você sabe por que há muitos maridos que não conseguem ser homens bem-sucedidos na vida? Porque maltratam a sua esposa. Não tratam a esposa com dignidade. E aí as orações são interrompidas. Não obtêm resposta de Deus. Às vezes fazem plano, querem crescer na vida. Oro, Deus, me dê vitória nesse empreendimento. E Deus diz assim, é ruim, hein? Você não trata a tua mulher com dignidade e quer que eu te dê vitória, meu irmão? E aí fica um homem fracassado. As orações são interrompidas. Olha, meu irmão, aprecie a tua esposa. Dê honra, dê dignidade à tua mulher. Elogie a tua esposa. Diga que ela é a melhor esposa do mundo. Diga que não há outra igual a ela. Elogie a roupa que a tua esposa veste. Elogie. A mulher gosta de ser elogiada. Às vezes o marido elogia a vizinha, né? Você viu, fulano? Olha como está elegante a nossa vizinha, né? Poxa, que roupa, hein? Nunca foi capaz de fazer um elogio para a esposa. Mas elogia do outro. Enxerga como é que a do outro está bem vestida, mas não enxerga que a sua também está bem vestida. A mulher, meu irmão, ela merece ser honrada. Toda mulher merece ser honrada. Você já viu como é que uma mulher cuida dos filhos? Como é que uma esposa cuida dos filhos, meu irmão? Acorda de madrugada, faz mamadeira, sabe? Olha, troca a fralda daqui, limpa xixi, limpa cocô da colar. Olha, você já viu uma mulher cuidando de um filho, criança recém-nascido? Eu não me lembro na minha vida de nunca ter trocado uma fralda de um filho meu. Eu não conseguia trocar, meu irmão. Às vezes minha mulher troca aqui. Eu dava banho. Banho eu dava, né? Com todo assim, ela com medo de eu afogar a criança, mas eu dava. Eu queria dar banho na criança. Algumas vezes eu dei banho nos meus filhos. Dei ou não dei? Dei. Naquela banheirinha, dei. Mas trocar a fralda, o que ele fez? Fez cocô. Só em falar o nome cocô já estava... Já me dava náusea, me dava vontade de vomitar. Mulher vai lá, abre a fraldinha, levanta, tira com a mão aquele bolinho, faz assim, bota de lá. Parece que é o perfume mais saboroso do mundo. É verdade. O homem não pode fazer isso, meu irmão. Marido dessa igreja, comece a partir de hoje, meu irmão, a colocar essas coisas aqui em prática na vida do casal. Olha, conversa com a tua mulher em casa, seja franco com o outro. Esposa, converse com o teu marido. Pergunta para a tua esposa em que é que ela quer que você mude. O que é que ela não está satisfeita com você? O que é que ela acha que você deve mudar para ser um marido melhor, um homem melhor? Pergunta para ela. Pergunta para a tua esposa. Pergunta para ela, meu irmão. Quais são os sonhos da tua esposa? Tem maridos que nem sabem quais são os sonhos da mulher. As mulheres têm sonhos. Às vezes o sonho da tua esposa é voltar a estudar. Às vezes o sonho da tua mulher é dirigir um automóvel. Às vezes o marido tem um automóvel, nunca se preocupou com isso. Egoísta. Mulher não tem condições de dirigir um automóvel. Às vezes o marido não está, ela precisa ir no supermercado, o carro está parado e não dirige. Às vezes o sonho dela é isso.
Às vezes o sonho é ter uma casa própria. Então diga, tá bom, meu amor, vamos lutar juntos, vamos trabalhar junto, que Deus vai nos dar condições da gente fazer a nossa casinha. Tem que ser assim a vida de marido e mulher. Olha, comece hoje, não deixe para amanhã a realizar esta grande reforma na tua casa. Mas lembra-te, reforma leva tempo. Às vezes é muito duro, parece muita sujeira, tem que ser perseverante. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, vale a pena. Olha como vale a pena. Porque no fim da reforma está tudo novo de novo. Aquela chama do amor se reacende outra vez. É verdade. Eu só passo uma receita para a igreja quando eu primeiro experimento na minha vida. E eu tenho experimentado isso aqui, irmão. Olha, é 100% garantido. Não há possibilidade de erro, não há possibilidade de falha. Isto aqui tem o aval de Deus, irmão. Tem a garantia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta é a verdade da Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo falou para a igreja. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória. A Ele todo o louvor da sua igreja, do seu povo.